Bom dia, bom dia, bom dia. Será que tem gente acordada essa hora? E nesse frio? Ó, tem, hein? Não é só eu não. Bom dia, Mariovando. Bom dia, Gemima. Bom dia, Maria Cleusa. Bom dia, Alex. Bom dia. Edivaldo, Fátima, Lucimar. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Maria. Bom dia, Raquel. Foi difícil levantar hoje, hein, gente? Misericórdia. Todo dia tá sendo difícil. Que frio, rapaz. Vamos cantando assim, ó. Você chorou, você pediu, tanto insistir, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já preparou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ia aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava, e o Senhor atendeu. Aleluia. Ele foi com Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocar as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, sinta aí no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração de um crente estremece monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. O crente, quando chora, o Senhor responde.
A oração de um crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença nessa madrugada, Senhor, nós viemos aqui, ó Pai, com a força do nosso corpo, com a força que existe em nosso corpo nesta madrugada. Com a força da fé nós estamos aqui, Senhor. Uns com muita garra, com muito vigor, outros quase sem forças, como eu. Mas nós sabemos, ó Deus, como cantamos, que tem um grande valor a lágrima de um crente, porque quando o crente chora, o Senhor responde. Então, Deus, nessa madrugada, eu te peço, Pai, não somente por mim, mas por muitos e muitos que aqui estão, passando por lutas ferrenhas, lutas difíceis de serem vencidas. Te peço, Senhor Deus, para que a Tua força, a força do Senhor, nos fortaleça nessa sexta-feira. Tem sido dias difíceis, mas o Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco todos os dias. E isso é o que mais importa para nós, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos que estão aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece o cansado, dá força a quem não tem nenhum vigor, como diz a Tua palavra. E esteja conosco, Senhor Deus, falando aos nossos corações, nos dando, Senhor Deus, da Tua paz maravilhosa, da Tua doce paz. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia a todos. Eu dei bom dia a alguns e já comecei a cantar. Deixa eu ver aqui quem entrou e eu não vi. Rapidamente aqui para nós iniciarmos. Vamos lá. Aqui, ó, Marcelino, Graça e Paz, Tiagão, bom dia. Elô, Isabel, Vera Lúcia, Isaura, Fabiola, Marinês. Quem mais aqui? Márcia, Isabel, Everton. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deixa eu só colocar esse violão aqui, senão ele vai acabar caindo. Peraí. Pronto, tá feito. Queridos, que frio é esse, pelo amor de Jesus, hein? Misericórdia, misericórdia. Mas tá bom, Deus é o dono do tempo, Ele é o dono da natureza, Ele sabe o que faz. Meus amados irmãos, eu tenho pensado em algumas coisas há um tempo e quero dizer para vocês o seguinte, que eu sou um pastor muito diferente. E eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor ou pior que os outros pastores que vocês conhecem durante a caminhada de vocês na vida. Mas eu sou uma pessoa muito transparente. E eu não sei ser de outra maneira. Eu sou muito humano, muito normal. Muito normal. Eu admiro muito, mas muito mesmo, os pastores que conseguem segurar as suas emoções, conseguem segurar, deixa eu ver se eu consigo me expressar bem, conseguem disfarçar, eu acho que essa é a palavra, eles conseguem disfarçar suas dores com cuidado de não influenciar negativamente as pessoas que estão com eles, as pessoas que estão perto deles. Mas isso tem um preço muito alto também para eles. Muitos pastores estão vivendo dias difíceis consigo mesmos,
Muitos deles não fazem terapia. Eu faço terapia, me ajuda muito. Muitos deles estão infartando, muitos deles estão se suicidando. Isso é terrível. Muitos deles não têm mais nenhuma felicidade, né? Tem alegria, mas não tem felicidade, é diferente, né? E eu não sei ser assim. Eu peço perdão para vocês. Eu sou muito transparente. Tem sido dias de lágrimas, tem sido dias de joelho dobrado, tem sido dias de muitas orações aqui nesse lugar. Ali, aquele puff, ali eu me ajoelho e ali eu falo com o meu Senhor. Tem sido dias corridos, tem sido dias de muitas lutas, muitas incertezas, de muitas decepções no meu trabalho, aqui em casa. Tem sido dias de dificuldades de caminhada, sabe? Dias complicados, como diz Jesus, né? Basta cada dia o seu mal. Isso é uma verdade absurda. Então, eu estou falando isso por quê? Porque hoje talvez você não vá me enxergar um pastor animadaço para cima. Eu não vou conseguir, se eu tentar. Eu não consigo disfarçar, tá bom? Meu amigo Isabelino, oração pela baixinha que está internada. Ô rapaz, irmã Neuza está internada, vamos orar por ela, Então, queridos, para completar a minha fala, eu estou aqui com você hoje para pegar na sua mão, certo? Para você pegar na mão de alguém, e esse alguém pegar na mão de outro, e nós fazermos uma grande roda de oração, um círculo de oração. Não espere do pastor Romualdo um super-herói. Não sou. Sou um ser humano que tem, igual você, seus dias altos, seus dias baixos, né? Seus dias de calor, seus dias de frio. Então eu estou no dia de frio, literalmente, mas não é frieza espiritual, é uma frieza de problemas, de dores, né? Então, com isso eu também quero dizer que um dos motivos de eu estar assim é a realidade da vida, de você correr e você ver que a coisa não está andando, parece que a coisa não anda, e de muita frustração também no sentido profissional, né? E também familiar, de você querer dar o seu melhor e você não consegue, né? Então ontem eu me vi nessa situação também de querer preparar uma mensagem abençoada para vocês aqui hoje de manhã, e eu não tive condições, e eu abri hoje pela madrugada aqui meu iPad e vi essa mensagem que eu já trouxe aqui para os irmãos, essa mensagem em setembro do ano passado, e eu quero trazer rapidamente de novo, porque quando eu comecei a ler eu falei, não é possível que Deus quer tratar o meu coração e o coração de vocês. Então é possível que você esteja aqui comigo nas sextas-feiras por você ter notado já a minha transparência. Eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus pela sua vida. E eu serei sempre assim, tá, irmãos? Aonde vocês me virem, pastor Romualdo é desse jeito aqui. Se eu estou bem, eu vou estar sorrindo. Se eu não estou bem, eu vou estar calado em oração. Isso eu acredito que não diminui você, não diminui a mim e não diminui pastor algum. Porque nós temos que viver uma vida assim, ó. É sim, sim e não, não. E o que passar disso não provém de Deus, provém do maligno, não é verdade? Então eu peço que você ore pela minha vida, pela vida da minha esposa. E a Lívia vai precisar passar por uma cirurgia por esses dias. Nós estamos aqui pensativos, né, em oração para saber como que vai ser isso. Não é nada grave, mas é uma cirurgia de foliculite que já vem perturbando ela já faz mais de 4 meses. E é necessário passar por uma cirurgia também. Então esteja orando por nós aí, porque é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Dito isso, e já contando com as vossas orações,
Mateus capítulo 5, verso 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Já falei sobre isso aqui. Nós já tivemos uma série aqui das bem-aventuranças. Não sei se você está lembrado. E numa dessas séries eu tratei sobre esse assunto. Bem-aventurados os que choram. Na época eu já havia explicado, volto a explicar mais uma vez, que essa palavra bem-aventurado, ela vem da palavra Macarius, né? E essa palavra Macarius, bem-aventurado, não é somente feliz, é muito mais do que feliz, é supremamente abençoado, é uma pessoa que é muito abençoada. Jesus está aqui com a motivação de dizer para todos nós que não é uma felicidade qualquer, não é algo que transmite um sorriso apenas, não é algo que traz para a pessoa um motivo de uma alegria que logo passa, mas é algo muito mais profundo. Pode ser que até as pessoas não consigam sorrir, mas elas se sentem muito, muito abençoadas, e isso faz com que a pessoa tenha uma alegria profunda. Ela pode transmitir saltitantes risos, né? Mas ela também pode transmitir um prazer de viver essa realidade no Senhor. Então, bem-aventurados são os que choram, não é? Esse versículo 3, ele está falando, aliás, o versículo 4, né? No versículo 3 ele fala sobre os pobres de espírito, mas no versículo 4 ele está falando para aqueles que choram. E esse choro, ele não é um choro qualquer, né? Esse choro aqui, ele é um choro de uma pessoa que abre o coração. Antes de iniciar essa mensagem, eu abri meu coração para você. Diferente de muitos pastores que conseguem não fazer isso, não é? Conseguem evitar falar disso. Eu não evito, por quê? Porque eu sei que, além de eu ser um ser humano, eu posso contar com as orações dos meus irmãos em Cristo. Quando a palavra diz: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram, ele está falando de uma realidade de igreja. E o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, não estão aquém disso. Muitas pessoas acham que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Somente há um que é capaz de ser nosso super-herói, é o Senhor Jesus, né? Então, eu sou um com você, você é um comigo. Eu tenho um dom que você não tem, você tem um dom que eu não tenho, e eu estou chamado por Deus para conduzir a sua vida perto do Senhor Jesus. Então eu acredito que, abrindo meu coração, eu também te ensino a fazer isso. Quando eu como um pastor chamado para ser uma autoridade espiritual sobre a sua vida, eu estou ensinando você, com o meu exemplo, a abrir o seu coração também. Quando eu abro o meu coração e eu choro, e talvez eu seja o pastor mais chorão das madrugadas de oração, porque quando eu estou orando ao Senhor, eu me derramo mesmo, eu choro mesmo, e eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu acredito que com essa ação transparente, humana, eu estou te ensinando a abrir o seu coração também. Diga-se de passagem, isso é uma das coisas mais que estão em falta hoje em dia, do crente conseguir abrir o seu coração e dizer qual é a dor. Hoje nós estamos vendo pessoas que não querem ser pastoreadas. É um absurdo. Há igrejas por aí que não tem sequer um pastor para pastorear. Estão precisando de pastores, precisando de alguém para liderá-las. Na nossa igreja, remunerados, nós somos 4 pastores, fora os outros pastores batistas que estão conosco, que são, se eu não me engano, mais 5 além de nós. Na verdade, o Leandro ainda não é um pastor batista, né? Mas contando eu, pastor Manuel, pastor Realvaldo, nós temos aí mais 6 pastores batistas, fora os outros pastores que vieram de outras denominações. Ainda assim,
com tantos pastores entre nós, as pessoas não querem ser pastoreadas, elas não querem abrir os seus corações. E aqui nós acabamos de ler que bem-aventurados são aqueles que choram. Esse choro não é um choro de uma pessoa que derramou uma lágrima, né? Uma lágrima que tocou profundamente o seu coração. Não, Jesus está dizendo aqui, a palavra aqui do grego para chorar é dar cruo. E essa palavra, ela significa abrir o coração. É alguém que, quando está com dor profunda, ela abre o coração, não é? Então, quando a gente abre o coração para Jesus, quando a gente fala da nossa dor para Jesus, é justamente o que a irmã Maria acabou de falar. Ele é a solução para os nossos problemas. E Ele é a solução para os nossos problemas. Quando a gente abre o nosso coração, que é o que eu tenho feito todos os dias, que é o que você tem que fazer todos os dias, nós somos bem-aventurados. Mas por que nós somos bem-aventurados ao abrir o nosso coração? Existe uma bênção especial nisso. O próprio texto vai trazer essa bênção especial. Diz o texto: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando eu choro, quando eu abro o meu coração, quando com essa sinceridade no coração eu começo a chorar diante de Deus, diante de Cristo, lançando sobre Ele todas as minhas ansiedades, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele traz consolo. Por isso diz a palavra do Senhor: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Amém, queridos? Então essa palavra, ela precisou ser aberta aqui no meu iPad automaticamente, para que o Senhor lembre a mim e lembre a você que quando nós abrimos o nosso coração de verdade, humanamente falando, sem querer ser nenhum super-herói, sem querer ser melhor do que o outro, sem querer transparecer que eu sou muito forte. Olha, ele é pastor, ele está numa unção elevada acima dos outros, acima dos que não são pastores. Quando na realidade eu faço o contrário, quando eu abro o meu coração e eu digo para qualquer um de vocês: bom dia, Zuleide. Quando eu digo para Zuleide, para Maria, para Luci, para Isabelino, quando eu digo para o Marcelinho, quando eu digo para você, meu irmão em Cristo, que você é um comigo, e você me pergunta: pastor, está tudo bem? E eu digo: não está bem. Não está tudo bem, mas vai ficar. Vai ficar. Na verdade, já está tudo muito bem com Jesus. Isso nunca vai mudar. Com Jesus está muito bem, mas a vida não está tudo bem. Porque se estivesse tudo bem, já não seria ainda essa vida que estamos vivendo. Seria já a vida eterna, já no paraíso, no céu de glória, na eternidade com Deus. Mas nessa vida não está tudo bem. Tudo é muita coisa, né? Então, o que eu quero falar para você nessa madrugada de oração, ou melhor dizendo, o que o Espírito Santo está bradando em nosso coração, é que ele precisa que nós abramos os nossos corações, que nós sejamos pessoas humanas, transparentes, que nós não venhamos a ter nenhuma vergonha de abrir o nosso coração. Sabe por que muitos pastores e muitos irmãos não querem ser pastoreados nem abrirem o coração? Porque eles têm medo. Medo de quê, pastor? Medo de virar fofoca. Medo de virar fofoca, que a pessoa é fraca, que a pessoa ela não é essa super-herói toda. Eu vou dizer para você com muita sinceridade, vocês aqui hoje são 33 online agora. Eu não tenho medo de você abrir a sua boca daqui a pouco e dizer assim: olha, o pastor Romualdo estava mal hoje de manhã e estava precisando de oração. Eu não, você pode dizer, uai, é sim, não. O que passar disso provém do inimigo, do maligno.
Então, por que que eu vou fingir uma coisa aqui na frente de vocês? Madrugada de oração, como foi fácil de acordar hoje. Eu sou muito abençoado, porque eu acordo já dando pulo de alegria. Aí quando eu faço a bênção apostólica aqui, libero vocês, que eu paro a transmissão, meu semblante já fica sério, já fica um semblante triste e eu vou chorar pelos cantos, porque eu não quero transparecer para você que eu sou um ser humano. De que adianta? De que adianta eu chegar na igreja, todo mundo falar comigo e eu dar sorrisão, mas por dentro eu estou precisando de ajuda? Eu não sei ser assim. Então, o Espírito Santo quer falar para nós nessa madrugada duas coisas. Seja transparente, peça oração, peça ajuda. Diga para o seu irmão em Cristo que está doendo. Diga para o seu irmão em Cristo que a dor existe. Diga para o seu irmão em Cristo que não está sendo fácil quando não estiver sendo fácil. Mas também diga para o seu irmão em Cristo que Deus continua fazendo milagres, maravilhas. Bom dia, irmão Fausto. Que Deus continua fazendo coisas boas e que Deus curou você de uma tristeza quando naquele dia não estava mais triste. E também a segunda coisa, Ele quer nos ensinar que quando nós abrimos o nosso coração, Ele continua sendo Deus para nos consolar. Amém, queridos? Ele continua sendo Deus para tratar as nossas lágrimas, para enxugar as nossas lágrimas. Ele continua sendo Deus presente, sempre conosco, sempre nos ajudando e sempre curando as nossas feridas. O Consolador foi enviado para trazer consolo aos que abrem o coração e expõem suas aflições, preocupações e pecados. Que possamos abrir hoje os nossos corações a Deus e recebermos o consolo do céu. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, não seja fofoqueiro, mas não precisa se acanhar. Se você quiser orar por mim, se você quiser orar pela minha esposa, pelo meu filho, estamos precisando. Eu repito, eu não tenho vergonha nenhuma de ser transparente em dizer que a vida tem sido dura, que a vida tem sido complicada, que tem sido dias de muitas lutas com joelhos dobrados, de muitas lágrimas e soluços perante o Senhor. Tem sido dias que parece que nós não estamos trabalhando, parece que a coisa não rende, parece que não vem o sucesso, parece que não vem aquilo que a gente tanto tem buscado, parece que a gente está enxugando gelo e ao mesmo tempo a demanda na minha casa tem cobrado demais da minha vida e é um prazer cuidar do meu filho e da minha esposa, mas eu não estou conseguindo dar conta no sentido de conseguir estar mais presente, com mais força, com mais vigor, porque por outro lado existe uma igreja, né, um ministério que precisa do meu trabalho, existe uma prefeitura que precisa da minha presença, existem alunos que eu dou aula pela internet e presencial, existem casamentos às vezes para tocar, existem cursos para vender, então é uma vida puxada, uma vida corrida, que eu estou sempre me empenhando a fazer o meu melhor, mas eu não sou um super-herói, um super-homem. É um ser humano que acabou de fazer 37 anos de idade, né? Acabei de fazer 37 anos. Irmãos, a gente cansa porque a minha vida sempre foi assim, né? Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul justamente correndo de uma vida difícil. Eu sou o filho mais velho de 3 e se eu não saio de casa em 2012, provavelmente eu iria ver a minha família passando
muitas necessidades de fome, talvez, e eu decidi cortar esse Brasil, sair lá de Pernambuco para vir para cá em busca de uma vida melhor e desafogar um pouco ali as finanças da casa dos meus pais. Então, eu nunca tive uma vida fácil. Eu não venho de uma família rica. Minha família ainda é uma família humilde e minha vida nunca foi uma vida fácil. Nunca foi uma vida de regalia. Não, nunca foi. Você tem ideia, em Campo Grande, aqui eu já paro as minhas lamentações para a gente orar. Que coisa cara é aluguel aqui em Campo Grande. Misericórdia, irmãos. Irmãos, eu pago R$2.000 de aluguel. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, queridos. Olha, era 2.800. Mas graças a Deus, quem toma conta dessa casa aqui é a irmã Onice, né? Da nossa igreja, ela é corretora. Ela tirou R$800 para facilitar. Mas eu pago R$2.000 de aluguel. Isso é mais do que eu ganho na prefeitura. Eu ganho um salário mínimo na prefeitura, que na verdade, quando tira plano de saúde, dependência da minha esposa, do meu filho, que eles também tiram um pouco, e INSS, mais o empréstimo que eu fiz para pagar o carro depois que eu sofri o acidente, eu estou recebendo da prefeitura R$500, R$600. Há quem pense que eu ganho mais do que isso. Então eu tenho que lutar para poder pagar o aluguel, não é? Então, imagine só, R$2.000 é aluguel, mas eu ganho R$500, R$700 no máximo da prefeitura. Aí eu tenho que correr para ganhar dinheiro com os alunos, não é? Então, imagine a vida corrida que a gente tem que ter para poder fazer isso. Então, meus amados, eu imagino que na sua vida é a mesma coisa. A gente vai no supermercado hoje para fazer uma compra. Ontem eu fui comprar pão, manteiga, um pacote de cuscuz, que eu não vivo sem cuscuz. E o que mais, meu Deus? Eu acho que eu comprei também uma fruta lá, acho que eu comprei maçã. Quando foi pagar a conta, deu quase 70 contas. Eu falei, velho, como que pode um negócio desse, né? Meu Deus, é só eu e minha esposa em casa. O Juan não tá nem comendo ainda. Meu Jesus Cristo, as coisas não estão fáceis, querido. Mas Deus é conosco, porque bem-aventurados são aqueles que abrem o coração, os que choram, porque serão consolados. E esse consolo vem do Espírito Santo. E eu já me sinto muito melhor de poder abrir o meu coração aqui para Jesus, para você também, ao seu lado, sabendo que você tem compaixão e também ora por mim, porque eu estou aqui orando por você toda sexta-feira, né? Então é isso, ore pela minha vida, ore pela vida do meu filho, que está bem, teve uma gripezinha, mas graças a Deus está a coisa mais linda. Quando eu olho para ele, aí eu choro muito mais. Quando eu olho para ele, às vezes eu estou mal, eu olho para o celular, para as fotos dele, aí eu choro muito mais, porque eu vejo o quanto Deus foi e é bom comigo e com a minha casa, né? Ele é um presente, porque eu nunca vi um bebê mais simpático do que o meu filho. A gente olha para o Juan, ele já está rindo, ele acorda rindo, ele ri o dia inteiro e ele vai dormir sorrindo. Ele nos ensina muito. Eu nunca vi um bebê para rir tanto como o Juan. O Juan é lindo demais. Vocês já estão vendo como ele está lindo. E ele olha para mim, ele já abre um bocão rindo. E isso me enche de força. Enche de força. Então, eu sou muito abençoado, né? Então, ore por mim, ore pela minha esposa que precisa fazer essa cirurgia. Não é fácil para ela passar pelo que ela está passando, com dores nos pulsos, né? E sozinha aqui comigo. Mas nós não estamos sozinhos, temos recebido ajudas também. A irmã Aline está vindo aqui em casa nos ajudar a organizar as coisas, né? É a área dela de organização, né? Então, o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem nos abençoado. Então, ore por nós, eu estarei orando por você também agora. Qual é o seu milagre? O que você tem buscado? O que você tem buscado diante do Senhor? Escreva aqui, né?
e que o Senhor possa te abençoar nessa madrugada. Escreva aí, momento do milagre, não é? Tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos que o nosso milagre já chegou, né? Pelos olhos da fé, nosso milagre já chegou. É enfermidade? Já vamos orar também pela enfermidade. O que você tem passado, né? O que você tem passado aí de enfermidade? Minha esposa está com enfermidade também. Ela está com a foliculite. É uma coisa desagradável, tanto esteticamente quanto no toque. Dói porque tem pus, inflama, né? E precisa fazer uma cirurgia para retirar isso. Então eu creio no milagre, eu creio tanto no poder de Deus que eu creio que nem precisaria passar por uma cirurgia. Então eu creio no milagre do Senhor. Eu creio que ela pode ter uma surpresa, dormir e quando acordar, verificar e ver que não tem mais nada. Então, qual é o seu milagre? Eu creio nesse milagre agora. A salvação da família, não é? Que mais? A família e familiares, né? Também creio, Elô, creio que o Senhor vai salvar aqueles que moram com você, que estão perto de você e ainda não têm a Jesus. A cura da minha pequena, quem fala é a Fran Lousada. Epilepsia, oh meu Deus. Sentimento de muita preocupação, cremos no milagre. Amém, que o Senhor cure. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura emocional da Maria, dos filhos. E volta para a casa do Senhor. Amém. Cura e livramento das dores insuportáveis da Maria Ovando. Imagina, minha irmã, nesse frio deve doer muito mais, né? Cura da perna do Fausto. Amém, meu irmão, nós cremos nisso. Fausto, estou aguardando a sua resposta lá. Mandei uma pergunta para você no WhatsApp sobre a médica, tá bom? Depois você me manda uma resposta lá, por gentileza. Se você já foi lá, se você não foi, quero saber, me dê notícias. A conversão da família e dos familiares. Queridos, vamos orar. Eu acho que os pedidos estão sendo dos mesmos, né? Salvação, cura de enfermidades, não é? Alegria no lar, não é? A perna do Fausto, casamento, né? Da Zuleide, família. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença mais uma vez, Pai, em oração. E nós, nessa madrugada, Pai, nós queremos, com a liberdade que o Espírito Santo nos dá, com a liberdade que o Senhor Jesus nos dá, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, meu Pai, pedir ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode fazer o que nenhum homem pode fazer. Aonde a medicina põe a mão e diz: aqui eu não consigo mais, aqui eu não posso mais, aqui somente uma outra questão, somente uma cirurgia, somente uma intervenção cirúrgica para esse problema. Aonde isso acontece, o nosso coração se volta para Ti e diz: Senhor, só o Senhor pode agora, só Tu podes, e nós cremos que Tu podes, porque a Tua palavra nos garante, ó Pai, que tudo é possível ao que crê. Ó Deus querido, diante de uma situação como uma cirurgia, como um câncer, como um problema de epilepsia, como um problema na perna, como é o caso do Fausto, como uma diabetes crônica, como um problema de dores nas pernas, nas costas, como problemas, Senhor Deus, de salvação. Tudo isso, Senhor, nos aflige o coração, mas nós colocamos diante de Ti, porque tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, só Tu podes nos ajudar, Senhor.
Só Tu podes, ó Deus, sarar a nossa dor. Só Tu podes, ó Deus, curar as enfermidades. Só Tu podes, ó Deus, fazer um milagre. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de sinais e maravilhas. Tu continuas sendo o mesmo. Tu continuas sendo aquele que ainda opera milagres. Oh Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas. Manifesta, Senhor Deus, a Tua graça, operando milagres e maravilhas nessa madrugada, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Há pessoas tristes, cabisbaixas, depressivas, há muitos e muitos anos que ainda não conseguiram ser curadas. Eu vivo, Senhor Deus, como compartilhei para os irmãos, dias difíceis. Não estou assim há anos, mas existem irmãos que estão assim há anos, sem conseguirem sorrir direito, sem conseguirem estar numa felicidade, satisfeitas com Cristo. Então também te peço por essas pessoas, por esses irmãos que têm uma prática religiosa, mas ainda não tem Jesus no coração, ainda não tem a alegria do Espírito Santo, não tem a alegria da salvação. Oh Deus, eu te peço para que venha essa alegria na casa de todos os meus irmãos. Eu te peço, ó Deus, pela casa daqueles que, como a irmã Elô, estão pedindo. Ela está representando aqui pessoas que também estão aqui conosco e também que estão na nossa igreja, em que a situação é a seguinte: os irmãos, os esposos, as esposas, os filhos ainda não têm a alegria da salvação, ainda não tem Jesus Cristo no coração. E eu te peço, ó Deus, eu me uno a essas pessoas, como a irmã Elô, que pede pela salvação da família e dos familiares. Ela pede, não é para que as pessoas sejam religiosas, eles pedem, ó Deus, não para eles serem batistas do Mato Grosso do Sul, não, eles estão pedindo para que eles sejam crentes no Senhor Jesus. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que se os seus familiares, se as suas famílias forem salvos e passarem a congregar numa igrejinha pequena do lado de casa, numa igreja de bairro, ou numa outra igreja, numa outra denominação, seja qual for, a alegria do Espírito Santo estará cheia nos seus corações, porque para eles não importam, Senhor, se será na terceira igreja batista. O que para eles importa, Senhor, é que eles tenham Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós oramos, Pai, e nós pedimos a Ti que haja salvação de vidas, que haja, ó Deus, salvação dos familiares, para que eles tenham a alegria do Espírito Santo no seu coração, para que em momentos de choro, de abrirem o coração, eles não percam a fé, eles não percam a alegria da salvação, eles não percam a alegria do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Então que seja numa igrejinha de bairro, que seja numa igreja pentecostal, que seja numa igreja neopentecostal, que seja em qualquer igreja que proclame o Senhor Jesus como suficiente Salvador, único Salvador, aquele que é suficiente para nos dar a salvação. Que seja em qualquer lugar que pregue a palavra do Senhor, não importa se não será na terceira igreja, o que importa é que eles serão salvos pela Tua graça, salvos pelo Teu amor, resgatados do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura também, ó Deus, agora as dores físicas, as dores, Pai, que estão na carne, pessoas que estão conosco na igreja, Senhor, mas que nós nem sabemos direito, mas que a realidade é que eles convivem com dores insuportáveis,
que eles convivem com dores 24 horas por dia, à base de medicamentos, à base de remédios, e eles precisam do teu toque. Oh Deus, oh Jesus, toca agora, toca na perna, toca agora, Senhor Deus, na coluna, toca agora, Senhor Deus, na cabeça, toca agora, Senhor Deus, no tórax, no estômago, toca agora, Senhor Deus, na bacia, toca agora, Senhor Deus, nos pés, oh Pai, na panturrilha, aonde doer agora, Senhor, que o meu irmão coloque a sua mão agora, coloque a sua mão agora onde dói, e que não seja a mão desses irmãos, mas que seja a mão do Jesus que toca e cura. Oh Pai, em nome de Jesus, opera agora, Senhor Deus, esse milagre. Oh Deus, sendo agora, ó Deus, também aquele problema de fertilidade, aquele problema, Senhor Deus, que o casal quer gerar filhos, mas não consegue. Eu passei por isso, Senhor. Foram 8 anos esperando o milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venham filhos, que daqui a 1 ano essas casas estejam com barulhos de crianças chorando. Pai, em nome de Jesus, que venham filhos saudáveis, que venham filhos, Senhor Deus, felizes, que venham filhos, ó Deus, para alegrar esse ambiente e para fazer a Tua palavra, Senhor Deus, se cumprirem na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos porque a Tua palavra diz que a mulher estéril será alegre mãe de filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua palavra também diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Oh Pai, em nome de Jesus, enche essas casas de filhos. Enche, Senhor Deus, essas casas de crianças, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, também queremos orar agora, Senhor. Orar agora pelas famílias, Pai, da Tua igreja. Orar agora, Senhor Deus, pelas famílias da Tua igreja, Pai. Os casamentos, Senhor Deus. Os casamentos que estão vivendo turbulências, Pai. Os casamentos que estão passando, ó Deus, por problemas terríveis, Senhor. Pessoas que estão conosco na igreja, que estão vivendo um casamento de fachada. Ah, Deus querido, Tu podes transformar esse casamento. Tu podes, Senhor Deus. E tudo começa através de um só. Não são os dois que mudarão de uma só vez. O Senhor quer tratar primeiro um, para que o outro seja impactado com a mudança através do Senhor. Por isso eu te peço agora, ó Deus, trate o orgulho. Trata, Senhor Deus, o orgulho do coração do marido. Trata, Senhor Deus, o orgulho no coração da esposa. Oh, Deus querido, que a partir de agora eles não façam mais a sua vontade, mas que eles façam a vontade do Senhor em amar ao próximo, em amar ao seu esposo, em amar a sua esposa. Pai, em nome de Jesus, repreende agora todo espírito de divórcio da Terceira Igreja Batista. Pai, eu percebo que ainda há na nossa igreja o espírito de divórcio ainda assolando as famílias. Pessoas que já fizeram o grifa 2 vezes, 3 vezes, mas não adianta. Não adianta, porque o orgulho ainda é muito grande. Porque cada um quer fazer a sua própria vontade. Porque cada um quer os benefícios próprios. Porque o outro humilha o seu cônjuge. Porque o outro agride com palavras e talvez até agride fisicamente. Casais estão sofrendo, Senhor. Esteja agora com eles, em nome de Jesus. Esteja agora com eles, Pai. Abençoe esse casamento, Pai. Interrompa agora, em nome de Jesus, que haja agora uma interrupção na vontade de divorciar. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa palavra nem sequer seja mencionada. Nem sequer seja mencionada no meio desses queridos. Que essa palavra nem sequer seja pensada na casa dos meus irmãos. Repreende agora, Senhor Deus, o espírito de divórcio. Traz a união, traz o amor,
traz o perdão, traz a cumplicidade agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traz agora, Senhor Deus, o entendimento do outro, que cada um se coloque no lugar do outro, entendendo a dor do outro. Que venha agora, Deus, o Teu Espírito Santo e traga compaixão, traga, Deus, misericórdia, traga graça ao coração do esposo, ao coração da esposa. Que cada um possa, Senhor, se colocar no lugar do seu cônjuge, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Que venha o Teu Espírito Santo agora trazendo consolo aos corações, Pai. Coração que está aflito nessa madrugada, em nome de Jesus, Pai. Traga consolo. A Tua palavra hoje nos lembrou mais uma vez que bem-aventurados são os que abrem o coração, são aqueles que desabafam, são aqueles que colocam para fora, são aqueles que se ajoelham aos pés de Jesus, são aqueles que confessam uns aos outros e saram, são aqueles, ó Deus, que abrem o seu coração sem medo de serem taxados de fracos. Porque falando de mim, Senhor Deus, eu sou fraco, eu não sou super-homem. Porque a Tua palavra diz que quando eu pensar que eu sou fraco, aí então eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, que todos os fracos agora sejam, ó Deus, aperfeiçoados na tua unção. Como diz a Tua palavra, Senhor Deus, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Senhor Deus, como fraco que sou, como fraco que os meus irmãos são, nós possamos agora sermos aperfeiçoados no Teu poder. Que Ele nos aperfeiçoe, que o dunamis do Senhor nos aperfeiçoe nesse dia, Senhor. Levanta, Senhor Deus, o cansado e abatido. Deus, dá força àquele que não tem nenhum vigor. Pai querido, em nome de Jesus. Também oramos agora pelas autoridades da Tua igreja, Senhor. Pelas autoridades da igreja do Senhor, pelos ministérios da igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar agora todos os ministérios, Senhor. Todos os ministérios da Tua igreja, Senhor. Todos aqueles que estão envolvidos nos trabalhos da Tua casa, para que venham mais pessoas a serem salvas. Oh Deus querido, eu Te peço agora, Senhor, eu Te peço para que haja um alinhamento com o céu. Para que haja, ó Deus, um alinhamento com o céu. No sentido de que cada ministério não trabalhe apenas para cumprir objetivos, mas que os ministérios da Tua igreja, ó Pai, trabalhem para que cada vida seja abençoada e salva por Jesus Cristo, Senhor. Eu Te peço por isso, porque possivelmente algum ministério deve ter se esquecido desse propósito. Estão trabalhando para cumprirem objetivos, para tirarem fotos, para fazerem vídeos, para postarem na internet, mas que na realidade ainda não é a salvação o motivo principal desse ministério, Senhor Deus. Então, se houver algum ministério assim, eu Te peço em nome de Jesus, que eles se voltem ao primeiro amor, que eles se voltem à salvação, que as vidas sejam alcançadas, não para saírem em fotos, em vídeos, mas que elas sejam alcançadas, Pai, para um discipulado com Jesus, para uma salvação eterna, ao lado dos crentes que também são salvos, Pai. Abençoe as lideranças, abençoe o líder de cada ministério, Senhor. Abençoe os pastores da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos também pelas autoridades do nosso país, Pai. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda uma luta espiritual muito forte, Senhor Deus, nas regiões celestes. Ainda há uma luta travada no mundo espiritual. Senhor Deus, uma vontade enorme do inimigo tomar o Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito maligno, esses principados e potestades que existem para assolar o Brasil. Pai, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, e nós declaramos com fé que esse país é do Senhor Jesus, que nós vamos ganhar essa nação para Jesus, que nós vamos ganhar, Senhor Deus, Mato Grosso do Sul para Jesus. Abençoe agora, Senhor Deus, a campanha de missões estaduais.
Pai, a começar em mim, que haja a predisposição de fazer ofertas, Senhor Deus, para que os missionários sejam ainda mais capacitados, incentivados e enviados para alcançar esse estado para o Senhor Jesus, Pai. Em nome dele, Senhor Deus, nós oramos, Senhor. E agora, Pai, colocamos agora as nossas vidas perante o Senhor. Por essa razão, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Por essa razão, ó Deus, nós nos ajoelhamos. Pai, mas antes disso, não posso me esquecer, oramos pela irmã Neuza, que está internada no UPA. Nós não sabemos, Pai, a realidade. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas o que ela esteja passando, mas que o Senhor agora venha e abençoe a irmã Neuza. Põe a mão onde está doendo, põe a mão onde é o problema, Senhor Deus. Sare essa enfermidade agora, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Acalme o coração do Isabelino, dê tranquilidade aos filhos, para que a irmã Neuza logo volte para testemunhar que o Senhor também a curou e a libertou da UPA, Senhor Deus, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, joelhados, nós clamaremos a Ti pela causa que somente o Senhor irá ouvir, Pai, em nome de Jesus. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Amém, amém e amém. Que o Senhor Jesus traga respostas ainda hoje para você, para sua casa, que venham boas notícias, que ainda hoje ou esse final de semana você possa estar testemunhando de milagres, maravilhas e respostas de oração dessa madrugada de oração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira rica das bênçãos de Jesus. Que haja alegria, que haja paz, que haja satisfação, que haja a presença gloriosa do Senhor na sua vida. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a sua vida, a sua casa e com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.
Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Cheiro no coração. Muito obrigado pelas orações, pelas felicitações. Obrigado pelo carinho. E é um prazer estar com vocês. Tá bom? Cheiro grande e até domingo de manhã, às 9 horas, na casa do Senhor.